Aleluia. Levanta suas mãos. Diga mais uma vez: tu tens liberdade, Senhor. Essa casa é sua. E essa coletividade é para a tua glória. É para o teu louvor. Obrigado, querida. É para o teu louvor, é para a tua glória. Tudo que fazemos, essa reunião, esse ajuntamento é para a tua glória. Seja glorificado, seja exaltado. Aleluia, aleluia. Ergue tua voz e exalta Ele, exalta Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno é, Senhor. Aleluia. Santo, santo. Mais um minuto, apenas levante suas mãos e reconheça a sua santidade. Diga apenas como os anjos, os anciãos e os seres viventes. Diga: santo, 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 santo és. Santo és. Sublime. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Jesus Cristo. Você pode se sentar. Aleluia. Muito obrigado, gente. Que coisa tão linda. Aleluia. Boa noite, gente. A graça e a paz. Você pode dar um sorriso? Eu não estou vendo. A piada é infame, eu sei. Bom, que alegria estar aqui. A gente teve uma semana muito intensa, muita reunião, rodamos essa cidade do avesso, achamos um apartamento, graças a Deus. E dia 31 a gente está voltando com as meninas, com a Ana Luísa e com a Bebé. Vocês vão gostar de conhecê-las. Amém? Deus tem feito grandes coisas, estamos vendo o mover do Senhor. E eu estou muito feliz porque você se inscreveu e veio para esse culto. Amém, irmãos? Será uma noite gloriosa, já está sendo, e temos coisas gloriosas para ver do Senhor. Amém? Amém, gente? Quero cumprimentar você que está nos assistindo do Zoom, você que está, às vezes, por causa da criança, porque está no grupo de risco. De alguma forma, se sinta aqui conosco. A nossa ideia com o Zoom foi que você ficasse congregando. E graças a Deus por isso. Amém, gente? Então, antes de tudo, vamos povoar a internet com Somos Verbo Goiânia. Pega aí seu celular, vamos fazer check-in, para todo mundo saber que a gente está assistindo o culto numa igreja viva, avivada, animada. Amém? Pega aí teu celular, vê aí a sua rede. Vamos fazer selfies. Usa a tag Somos Verbo Goiânia, marca Verbo Goiânia aí. Pessoal do Zoom também, marca aí. Marca Pastor Júnior, marca Virgínia, marca que você lembrar, para o negócio ficar aqui, compartilha de um, compartilha de lá. Vai ser uma grande bênção. Amém, irmãos? Você está pronto para a palavra de Deus? Eu estou já ficando. Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. No livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Aleluia. Quanto sabe que hoje é dia de ceia? Você já pegou
seu cálice, mas não é para comer na entrada, tá? A gente vai comer junto, tá bom? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ler esse texto. Esse é o mais famoso texto a respeito da ceia do Senhor. É curioso porque o mais completo e detalhado texto sobre a ceia do Senhor foi escrito por um homem que não participou da última ceia com o Senhor Jesus, mas ele narra esse evento de forma muito precisa, mais precisa até do que os 4 evangelistas que narraram esse momento. Apesar de que João enfoca coisas bem diferentes, como a cena de Jesus lavando os pés dos discípulos, Paulo ele mostra a doutrina junto com o que de fato aconteceu lá. Amém, irmãos? Então, a partir do versículo 17, e é importante a gente ler esse primeiro trecho para entender por que Paulo vai dizer o que ele diz a respeito da ceia. Ele diz assim no versículo 17: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Você consegue imaginar um negócio desse? Amém, irmãos? Quando a igreja se reunia para cultuar, a igreja de Corinto, o negócio era tão problemático lá que eles pioravam. Consegue imaginar isso? Ir para o culto para piorar? A gente vai para o culto na esperança de ser elevado, de receber esperança, de ser animado. O povo de Corinto ia para o culto e saía mais carnal do que tinha entrado. Olha que loucura. E por que eles pioravam ao ir para o culto? Versículo 18 diz: em primeiro lugar eu ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vós. E até certo ponto eu acredito. Pois é necessário que haja divergências entre vós, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Obviamente que Paulo está falando com um pouco de linguagem figurada aqui, e até um pouco de sarcasmo, dizendo, pelo menos uma coisa boa das divisões é ver quem são os espirituais daí. Você está comigo, irmãos? Claro que ele não quer que haja divisões, mas assim como a gente achou um monte de coisa boa na pandemia, a gente pode achar alguma coisa boa numa igreja dividida. É o que Paulo está tentando dizer aqui. Amém, irmãos? Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer ou participar da ceia do Senhor. Por que não pode ser considerado a ceia do Senhor? Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Essa cena aqui é muito interessante. A cidade de Corinto era uma cidade muito próspera, e como muito próspera, as pessoas muito ricas tinham muitos escravos. Então a igreja de Corinto era constituída basicamente de escravos e gente muito rica. E quando eles iam para o culto, ficava o grupinho dos escravos num canto e o grupo dos ricos no outro. Olha que coisa horrorosa essa igreja. E o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus Cristo, nos deixou 2 sacramentos. Eu sei que a igreja medieval estabeleceu um monte de outros sacramentos, mas os bíblicos são 2. O batismo nas águas, a qual todo crente deve passar uma vez, e a ceia do Senhor, que o crente deve celebrar cotidianamente. Então, eles se reuniam, essa reunião evidenciava a sua divisão, e era uma divisão cruel, porque era baseada no poder financeiro, e nada pode ser mais cruel do que isso. E quando eles iam praticar o sacramento cristão da ceia do Senhor, nesse momento ficava mais evidenciada ainda a sua divisão. Por quê? Porque os escravos não tinham nada. E na época não era um cálicezinho com suco de uva e um pedacinho de pão. Na época eles jantavam no culto. E os ricos faziam banquetes. E não era suco, era vinho de verdade.
E os escravos não faziam nada. E os escravos ficavam vendo no dia da ceia os ricos comer. Você consegue imaginar que loucura de ceia é essa? E é disso que Paulo está falando aqui. Assim, enquanto um fica com fome, a gente que está se embriagando entre vós. Devia ser um culto muito louco, gente. Você consegue imaginar o cara saindo do culto, trocando as pernas, mas não era do espírito, era de mé mesmo? Isso é uma loucura, um negócio desse. 22. Paulo faz uma pergunta muito dura. Será que vocês não têm casa aonde comer e beber? Ou vocês estão desprezando a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu vou elogiar vocês por isso? É claro que não vou elogiar um negócio desse. Não dá para elogiar uma igreja dessa. E ele vai começar a mostrar o quão grave era o comportamento dos coríntios, comparando a ceia dos coríntios com a última ceia do Senhor Jesus. Então, por que eu fiz essa introdução? Para que você entenda o que é que Paulo está de fato falando aqui. Paulo não começou a falar da ceia à toa. Paulo estava falando sobre o comportamento da igreja com relação uns aos outros. E então ele começa a falar no versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Paulo não estava lá, mas o próprio Senhor Jesus apareceu para Paulo e contou detalhadamente para Paulo o que aconteceu. Isso é um jeito bom de saber as histórias da Bíblia, né? O próprio Jesus contando. Versículo 24 diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E eu gosto dessa cena. Eu não vou fazer isso com esse pão que é muito bonito. Mas Paulo diz que Jesus tomou o pão. E então no versículo 24, ele com o pão na mão. Você consegue visualizar isso? Eu preciso que você tenha em mente essa imagem. Jesus tomou o pão, ele está com o pão na mão. E ele olha para os seus discípulos e fala assim, tendo dado graças, ele partiu o pão. E partindo o pão ele disse, isto é o meu corpo. Jesus está com o pão na mão. Ele diz assim, gente, presta atenção. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o meu corpo. O pão era aquele pão chapado e redondo como o sírio, mas era o pão judaico é bem duro. Então ele quebra o pão na frente dizendo o seguinte, isso é o meu corpo. Prá, que é o quê? Partido por vocês. Aleluia. Ele está usando o pão para mostrar a disponibilidade que há nele. Oh, aleluia. De ser partido por aqueles que estavam com ele na mesa. Meu Deus do céu. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Aleluia. Você continua comigo? Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Isso aqui também é muito importante. Porque Jesus, a ceia não era... Eu tenho certeza que você já viu aquele quadro de Leonardo da Vinci, da última ceia. Nada é mais furado do que aquele quadro. Aquele quadro não tem nada a ver com a realidade. A mesa judaica, ela era em forma de U e as pessoas se sentavam no chão, ela era baixinha. Por isso que fala sobre se reclinar a mesa na Bíblia. Porque as pessoas ficavam sentadas no chão. E na organização, a lógica era, no formato do U, na perna direita, aliás, na perna esquerda do U, vamos colocar assim, a pessoa mais importante ficava no segundo lugar. Então nós sabemos que no U aqui, Jesus estava aqui, no segundo lugar aqui. Ao lado dele estava João, que era a pessoa mais querida da pessoa mais importante. E estava reclinado à sua cabeça. E então eles iam se sentando em ordem de importância. Você se lembra bem que havia uma disputa entre os discípulos sobre quem era o mais importante. Amém, irmãos? Isso me chama a atenção,
Porque me faz ver que, por exemplo, Pedro não se considerava tão importante, porque ele tinha contato visual com João para perguntar para João de quem é que Jesus estava falando. Você se lembra quando ele fala para Jesus? Pergunta para ele quem é o traidor. Se está um U aqui, com certeza Pedro não estava na primeira perna. Possivelmente ele estava na última. Amém? Estamos fazendo aqui a arqueologia da última ceia. Então ele fala para João, e João faz aquela pergunta. Mas quando Jesus parte e fala, esse é o meu corpo, e diz, fazer isso o quê? Então ele entrega o pão. Fazer isso é o repartir o pão. É eu ter o meu e dar para o outro. Então nós devemos repartir o pão em memória de Jesus Cristo. Da mesma forma, depois de comer o pão ou de cear, ele tomou o cálice, e disse, esse é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Isso o quê? A mesma coisa. É claro que em tempos de coronavírus não vamos fazer isso. Vamos ficar apenas com a atitude do coração. Mas lá era apenas um cálice. Então Jesus deu do mesmo cálice e todos participaram do mesmo cálice. Não é a atitude mais higiênica, mas a mensagem é muito importante. Você está comigo, irmãos? Façam isso, repartam o mesmo cálice em memória de mim. E então Paulo volta a explicar. Porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, e aqui Paulo vai dar o que eu considero três motivos essenciais para a ceia. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então ele diz, portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então faça o quê? Examine-se e faça o quê? Coma do pão ou beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos continuar o texto. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já morreram de fato. Até aqui. Eu não vou entrar na parte do juízo para não te assustar. Mas eu penso que esse texto é muito mal interpretado, irmãos. Muito mal interpretado. Eu quero te mostrar 3 aspectos da ceia. O primeiro deles nós lemos. Nós fazemos a ceia em memória de Jesus Cristo. Eu não bebo a ceia por beber. Eu não participo, eu não como a ceia por comer. Eu não bebo o cálice por beber. Eu faço isso com um motivo. O motivo primário de nos reunirmos para cear, de partirmos o pão e bebermos o cálice, é trazer à memória a obra de Cristo na cruz do Calvário. É se lembrar que o seu corpo foi moído pelas nossas enfermidades. Se lembrar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E que aquele sangue foi derramado em nosso lugar. Aleluia! E por isso nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Porque nós fomos lavados, remidos e justificados no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Não há mais acusação, não há mais condenação. Ele tomou sobre si, aleluia. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quando ceamos, precisamos lembrar disso. Precisamos mentalmente olhar para aquela cruz, olhar para a coroa de espinhos. Precisamos olhar para os cravos em suas mãos e nos lembrar: era o meu pecado, era a minha maldição, era a minha miséria que estava lá. Oh, aleluia! Mas ele levou sobre si. Aleluia! Eu merecia aquilo e ele não merecia.
Ele levou e eu fui justificado. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Aleluia. Amém. Em memória. Isso fala do ritual da aliança. Quando os antigos povos faziam uma aliança, era estabelecido um memorial. Para que o memorial? Porque os dois entes que fizeram a aliança iam morrer um dia. E para que os sucessores não quebrassem a aliança, se estabelecia um memorial para que sempre se lembrasse, existe uma aliança que não pode ser quebrada. É isso que fazemos na ceia, oh, aleluia. Existe uma aliança que não pode ser quebrada e nós nos lembramos dela. Isso não pode ser quebrado. Aquele sacrifício não pode ser desfeito. Aquilo não pode ser anulado. Ele morreu por nós de uma vez por todas. Oh, aleluia. Aleluia. Mas ele dá um outro motivo interessante. Ele diz que quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Talvez você nunca pensou nisso. Mas a ceia do Senhor é evangelística. A ceia do Senhor dá uma cena para o incrédulo daquilo que Jesus fez por ele. Pode ser abstrato demais para um incrédulo entender o que significa isso. Mas a ceia diz para ele, é um anúncio, é uma proclamação. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço do nosso pecado. Você está livre. Aleluia. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te pedir desculpa que eu estou puxando muito minha calça, porque graças a Deus eu emagreci muito. Essa semana em Goiânia eu tentei recuperar, porque o negócio é violento aqui, né? E minha esposa está com medo de entrar rolando no avião amanhã. Porque o povo aqui é bom de comer, graças a Deus. Então a ceia do Senhor é uma lembrança do que nós temos. A ceia do Senhor é um anúncio da sua morte e ressurreição. Mas tem um outro aspecto na ceia do Senhor, que é o assunto que Paulo está tratando e é o motivo pelo qual ele vai ficar mais tempo. Por que Paulo começou a falar da ceia? Porque a igreja de Corinto era dividida. No capítulo 1, ele diz que ele ouviu dos da casa de Cloé que havia divisão entre vós. No capítulo 2, ele diz que eles estavam divididos entre o pensamento judaico e o pensamento grego. Os judeus queriam sinais, os gregos queriam sabedoria, mas ele anunciava Cristo. Amém? No capítulo 3 ele diz que os coríntios eram carnais porque uns diziam, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Cefas, e outros, eu sou de Cristo. No capítulo 4 ele continua esse tema, mas no capítulo 5 ele fala sobre um grave pecado sexual. E no capítulo 6, ele fala de uma história tão absurda, irmãos. Ele diz que na igreja de Corinto tinha um crente que botava outro crente na justiça. Olha que igreja louca. Alô? Não é inimaginável um negócio desse? Alô? Um crente botar outro crente na justiça. Eu não consigo imaginar essa realidade. Alô? Você está comigo aqui ou não? Mas na igreja de Corinto tinha isso. No capítulo 7, no capítulo 6 ele também trabalha sobre a questão da prostituição. No capítulo 7, a igreja era tão dividida que no casamento os homens estavam querendo não ter mais relação sexual com as suas mulheres. Eles tinham com prostituta, mas não queriam ter com as mulheres. Capítulo 8, eles tinham divisões por causa do que podia ou não podia comer. Capítulo 9, eles tinham divisões porque não aceitavam mais o ministério do apóstolo Paulo. Capítulo 10, Paulo volta a falar da questão da comida. Capítulo 11,
a questão era a roupa das mulheres e a ceia. No capítulo 12, até nas manifestações do Espírito eles se dividiam. No capítulo 15, eles se dividiam sobre a crença na ressurreição dos mortos. Era uma igreja totalmente dividida. E é por isso que Paulo está falando da ceia. Porque eles eram divididos. Você está comigo, irmãos? E então ele diz, no versículo 28, volta comigo aí. Ele diz algo muito importante. Que acontece em sempre no dia da ceia, as pessoas se perguntam sobre isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim faça o quê? Irmãos, pelo amor de Deus, eu queria mesmo que você lesse comigo. Vamos ler o versículo 28 todos. Amém? 1, 2, 3 e já. Esse texto está dizendo: examine-se para ver se dá para comer. Alô? Esse texto está dizendo: examine-se se você pode comer dessa vez. Esse texto está dizendo para fazer o quê? Examine-se e coma. Alô? Porque o próprio exame é o arrependimento. Agora preste atenção. O que é para examinar? Eu certa vez estive numa igreja, fica tranquilo, não era Verbo da Vida. Eu fui convidado, o pastor da igreja estava fazendo o remo e ele me convidou para pregar. E no dia que eu fui, o fundador do ministério, um senhor de 85 anos, estava lá também. E eu tinha em torno de 24 anos. E eu fiquei um pouquinho pressionado. Mas era dia de ceia e eu preguei e com a graça de Deus, eu caí nas graças do presidente lá do ministério, que estava visitando aquela congregação naquele dia. E então o pastor falou: eu queria convidar o nosso presidente para celebrar a ceia. E ele era um senhor muito espirituoso. Falou: eu gostei de você, garoto, vem cá, você vai servir a ceia comigo. E eu me senti muito honrado até que ele começou a ministrar a ceia. Então eu me fiquei um pouco desesperado. Porque ele falou algumas coisas, e ele falou assim: bom, primeira coisa, vamos lá. Quem aqui está em pecado? Eu falei: Jesus. Quase que eu levanto a mão, irmão. Porque eu já estava cheio de medo do que ia acontecer ali. Irmãos, e eu fiquei chocado, porque só 2 mulheres corajosas levantaram a mão. Eu falei: cambada de mentiroso, está todo mundo pecando aqui, ó. 2 corajosas levantaram a mão. Eu falei: rapaz, deu vontade de bater palma para as meninas. Porque eu não sei você, irmão, mas eu tô aprendendo as coisas ainda. Eu não estou 100% não. Amém? Estou vendo que vocês estão, mas eu não estou. Desculpa, tenha paciência comigo, tá bom? Então, de vez em quando, certas coisas que eu não quero acontecem. Amém, gente? Com você também não. Senão eu já falo com o ministério. Eu não posso assumir lá não, porque o pessoal está num nível muito alto para mim. Mas, E aquele líder, ele chegou para as meninas. Meu Deus, que vergonha eu fiquei. Ele disse: olha, vou orar por vocês. E no mês que vem, vocês vão cear. Esse mês o diabo conseguiu roubar de vocês. Eu fiquei pensando: que garantia ele tem que elas vão ficar um mês zeradas? Mas, irmão, a questão dos nossos pecados, ela foi resolvida no primeiro motivo da ceia. Jesus levou os nossos pecados. Não é esse exame que a gente faz. Alô? A ceia não é dia de verificar se pecou. Ele foi dizer: você deve ter pecado aí essa semana, não tem problema. Mas ele levou na cruz do Calvário.
O exame era do erro específico que eles estavam cometendo, de tomar a ceia só para si. Alô? Você está comigo? Era esse exame que eles tinham que fazer. E era para, quando eles botassem lá, os ricos principalmente, botassem o seu banquete na mesa, pensassem: eu preciso discernir o meu irmão que é escravo e que não tem o que eu tenho. É esse exame que fazemos hoje. Como está a minha percepção do meu irmão? Será que eu sei o que está doendo para ele? Será que eu sei qual é a falta que ele tem? Será que a minha abundância pode supri-lo de alguma forma? Esse é o exame. Examine-se, se você não está, ai que bom, hoje eu vou tomar a ceia com o meu Senhor e nada vai me atrapalhar. Não, isso não é a ceia. Hoje nós vamos cear. Nós e o Senhor vamos cear. Nós, a igreja de Cristo, plantada aqui em Goiânia, nós, o corpo de Cristo vai cear. O corpo de Cristo vai celebrar a comunhão com o cabeça e entre nós. Aleluia. Examine-se e coma. Coma com o irmão. Porque se eu participo da ceia, celebro o que Jesus fez, independente do meu irmão, eu estou celebrando a coisa errada. Você entende isso? Foi o pecado que criou camadas entre nós, foi o pecado que nos separou. Mas em Cristo, a parede da divisão que havia foi derrubado, o muro que nos dividia, e fomos todos aproximados, e fomos todos feitos a família de Deus. De sorte que não há grego, nem judeu, escravo, livre, homem e mulher, Cristo é tudo em todos só, aleluia. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo é tudo em todos. Aleluia. Temos funções diferentes, temos chamados diferentes, mas somos um. Somos um. E quando ele diz no versículo 30, vamos ler 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu não posso esquecer do corpo, irmão. Eu estou falando em tudo quanto é pregação minha, e tudo quanto é live que eu fiz esses dias. Se bem que desde que Goiânia chegou na minha cabeça, eu não consegui mais fazer live nenhuma. Eu não fiz mais nada, só Goiânia. Mas eu estava lendo recentemente o Evangelho de Mateus. Eu me deparei com aquela passagem em que Jesus é testado por um escriba. E o escriba fala: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus diz: ama ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, porque Ele é o teu Criador. E o segundo, semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois depende toda a lei e os profetas. Então todo o Velho Testamento é o quê? Ama Deus, ama o próximo. Você está comigo? E Paulo está dizendo aqui: não adianta nada celebrarmos a ceia com o Senhor e esquecermos o. Porque na ideia de Deus, a prova de que isso aqui está funcionando é como você lida com isso aqui. Se isso aqui não está rolando, isso aqui é uma mentira. Está me amando ainda? Não? É melhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo,
come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Por quê? Porque eles estão em pecado e Deus está pesando a mão? Não. Porque a igreja não percebe. Alô? Porque cada um cuida de si, e eu não percebo quando meu irmão enfraquece. Há muitos fracos e doentes, porque os fortes eram egoístas demais de notar aqueles que precisavam de ajuda. Alô? E é por isso que para essa igreja ele fala: alegrai com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Alô? Não deixa o irmão ficar fraco sozinho. Porque acontece com todo mundo. Dia mal vem para todo mundo. Mas é bom saber que no dia mal, sim, eu tenho o Senhor. Sim, eu nunca estou só, como dizia pastor Bud. Mas uma prova de que o Senhor está comigo é que eu estou no meio de um corpo que cuida de mim. E que todo dia me revela o amor de Deus. Você está comigo, irmãos? Se nós tivéssemos, versículo 31, o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não seríamos julgados, não passaríamos juízo. Mas tem uma coisa boa, há uma diferença brutal entre o juízo, esse texto vai dizer, entre o juízo do justo e o juízo do ímpio. O juízo do ímpio é para condenação, o juízo do justo é para salvação. Só você ler aí o texto. Quando julgados, somos julgados para não sermos condenados. Amém, irmãos? Então o que é maravilhoso é que mesmo quando a gente erra e enfrenta a disciplina do Senhor, essa disciplina é para melhoramento, é para o nosso salvamento. Mas o que é o ideal? O ideal é, no dia de hoje, onde celebramos aquilo que Ele fez, a gente lembrar, como é que eu estou com o meu irmão? Em outra passagem, no Evangelho, Jesus chega mesmo a dizer, se você vai ofertar, e lembrou que tem alguma coisa com seu irmão, deixa a oferta no canto, vai se acertar com ele. Então leva a sua oferta. Você está comigo, irmãos? Eu quero que você fique de pé. Nós já vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você feche seus olhos e examine-se a si mesmo. Examine seu coração. Primeiro, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Se lembre do sacrifício de Jesus. Se lembre da obra de Jesus. Se lembre que essa obra te salvou de graça, te enriquece de graça, te livra de graça, te abençoa de graça. Que notícia! Irmãos, não havia outra expressão melhor para essa pregação que não boa nova. O Evangelho é uma boa nova. De graça eu fui perdoado, de graça eu fui justificado, de graça eu fui enriquecido, de graça eu fui curado. Que mensagem boa! Ah, como é bom o Evangelho! Se examine sobre a necessidade de anunciar isso. Porque quando ceiamos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas em terceiro lugar, examine-se como tem sido a sua consideração com o corpo de Cristo. Enquanto você está se examinando, eu quero compartilhar com você uma história do meu amigo pastor Joselito. Você o conhece. Ele disse que certa vez foi com um professor do Rema e seu filho numa determinada assistência técnica. E nessa assistência técnica tinha uma recepção e a senha para quem ia entrar em atendimento. E quem ia entrar em atendimento ia para outra sala. E deu o número do Joselito. E ele foi para outra sala. E quando ele chegou na outra sala, tinha uma televisão mostrando tudo o que acontecia na recepção. Você está comigo? E Joselito ficou olhando na televisão, na outra sala, o professor com o filho dele. E ele pensou aqui, assim,
Se esse professor resolvesse fazer uma maldade com meu filho, ele não fazia ideia de que eu estava vendo. Você está comigo? E ele disse que o Senhor falou com ele naquele instante. É a mesma coisa quando as pessoas falam mal dos meus filhos. Eu estou vendo. Alô? Você está comigo? E eu não estou aqui para condenar você, eu estou aqui para te lembrar que nós somos um só corpo. Nós somos uma só família. Somos todos filhos do mesmo Pai. Por isso não podemos celebrar o Pai e ignorar os irmãos. Então hoje examine-se. Examine-se. Aleluia. Enquanto você se examina, eu gostaria de saber se existe alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ainda não fez dele Senhor da sua vida. Entregar a vida a Jesus não se trata de mudar de religião. Entregar a vida a Jesus não se trata de virar crente, Bíblia, Evangelho. Entregar a vida a Jesus significa recebê-lo em sua vida como Senhor e seu Salvador. Eu sei que nesse culto as pessoas fizeram inscrição para vir, mas se houver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Aleluia. Todo mundo aqui é salvo? Aleluia. 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 Vem cá. Você pode vir aqui, meu querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Eduardo, vem cá. Olá, nós temos que respeitar o distanciamento. Mas a Bíblia diz que nesse momento existe uma festa no céu do Senhor. Você consegue imaginar os anjos dando cambalhota por sua causa? É mais ou menos isso que está rolando lá agora. Eu vou fazer uma oração e eu queria que você repetisse comigo. Depois o pastor Eduardo vai te dar algumas orientações, tá bom? Mas feche seus olhos. E eu queria que a igreja fizesse também essa oração. Qual é seu nome, querido? Luiz Augusto. Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração e te convido. Entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Simples assim. Pai amado, eu te louvo pela vida do meu irmão. Nesse momento a tua palavra diz que os seus pecados estão perdoados e o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro. E ele é sua família. Nós nos congratulamos e nos alegramos com ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Seja bem-vindo, querido. Vamos cear. Aleluia. Ele vai te orientar, nós vamos cear juntos. E depois ele vai orientar você. Tá bom? Ela também. Ah, meu Deus. Aleluia. Seu nome, querida? Juscelia. Muito bem-vinda, viu? Você já fez essa oração junto com ele? Então vamos orar. Pai amado, eu te louvo pela vida da Juscelia. E porque seus pecados estão todos perdoados. E ela é nascida de novo. Ela é uma nova criatura. O teu Espírito está habitando nela agora. E ela é família de Deus. Aleluia. Aramaduro.
Senhor está fazendo algo novo na vida. Um perigo que estava rondando está sendo quebrado hoje. E uma nova esperança está nascendo. E um recomeço financeiro, inclusive, está chegando. Novas portas estão se abrindo. Deus vai fazer coisas novas. E vocês se lembrarão desse dia. E vão dizer, só pode ter sido Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cear. E depois o pastor Eduardo vai organizar alguma coisa com vocês. Muito obrigado. Vocês podem voltar para o lugar. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cear. E me incomoda muito esse negócio de quarentena, que a gente não pode ficar mais apertado. Mas pelo menos estamos juntos como família. Amém? E vamos cear juntos. Eu quero que primeiro você tome o pão. E como Jesus, nós vamos dar graças. Você pode pegar o seu pão. Vamos render graças. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque teu corpo foi moído por nós. Ah, Jesus, cada chibatada, cada chicotada, aquela cruz de espinhos, os socos, os pontapés, tudo foi em nosso lugar. Cada hematoma era nosso. Aqueles cravos eram nossos, aquela cruz terrível era nossa. Mas o Senhor tomou sobre si. E hoje, como família de Cristo, podemos celebrar isso. Saber que nesse corpo nós somos sarados, nós somos salvos e perdoados. Em nome de Jesus, você pode participar do pão. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança do meu sangue. O que significa uma nova aliança? Porque o sangue foi derramado. Nós temos uma nova e eterna aliança e não há mais condenação, não há mais vergonha, não há mais distância. Ele em nós e nós nele. Temos livre acesso e podemos entrar confiadamente diante do trono da graça e receber socorro para a ocasião oportuna. E os nossos pecados estão eternamente perdoados na cruz do Calvário. Esse cálice significa que nós somos uns com os outros e um com Ele e Ele em nós. Vamos participar do cálice da nova aliança. Somos um. Somos um. Podemos cantar um louvor? Teu sangue leva-me além, todas as alturas, hoje ouço a tua voz, falar de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que no
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.